Olá, eu sou Roseli Rouquese, instrutora de mergulho da escola Bora Mergulhar. O nosso canal é um canal de conteúdo de mergulho, onde você tem aulas gratuitas, dicas bem interessantes sobre equipamentos e mergulho. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem importante para quem mergulha. A gente vai falar sobre como calcular o intervalo de superfície entre mergulhos. Se esse assunto te interessa, fica até o final. Curte, compartilha nosso canal e se inscreve. Enquanto isso, roda a vinheta. Vamos lembrar sobre qual é o efeito dos gases no nosso corpo durante o mergulho. A gente não respira somente oxigênio, correto? A gente respira oxigênio e nitrogênio, que é o que está no ar. Porém, a gente respira ar comprimido durante o mergulho. E esse ar comprimido, qual é o efeito dele? Durante o mergulho, conforme o tempo e a profundidade que a gente está, a gente acumula o nitrogênio. O que é o nitrogênio? Ele nada mais é do que um gás inerte. Aqui na superfície ele entra e sai, ok? Não tem grandes efeitos. Durante o mergulho ele se acumula. Uma parte sai, mas uma boa parte ele acumula no nosso organismo. Se a gente acumula nitrogênio em excesso, a gente pode ter a doença descompressiva e é isso que a gente não quer. Por isso a gente utiliza a tabela para calcular o tempo e a profundidade dos mergulhos que a gente faz, ok? Essa tabela para mergulho recreacional, ela tem a quantidade, ela calcula a quantidade teórica de nitrogênio no nosso organismo, de maneira que a gente passa a fazer então mergulhos mais seguros, sabendo exatamente, de acordo com a profundidade que a gente está, qual o tempo que a gente pode ficar num determinado mergulho. Por que a gente precisa calcular o intervalo de superfície? O que é o intervalo de superfície? É aquele tempo que a gente fica fora da água entre um mergulho e outro. Digamos que eu tenha feito um primeiro mergulho, voltei para o barco, fiquei um tempo no barco e depois fui para o segundo mergulho. Esse tempo no barco é o tempo para a gente liberar um pouco do nitrogênio que a gente acumulou no primeiro mergulho. A gente não libera todo o nitrogênio, porque para liberar todo o nitrogênio precisa de muitas horas. Mas a gente libera boa parte desse nitrogênio. O que sobra é o que a gente chama de nitrogênio residual. Quando a gente vai para o segundo mergulho, a gente vai com o nitrogênio residual do primeiro mergulho e vai acumular mais um tanto de nitrogênio do segundo mergulho. Quando a gente sai do segundo mergulho, a gente não pode ter um excesso de nitrogênio no organismo. Por isso, é importante a gente saber quanto tempo a gente pode ficar àquela profundidade. Agora, uma regra bem importante da tabela. O primeiro mergulho, ele deve ser sempre o mais profundo e o mais longo. Os mergulhos subsequentes devem ser menos profundos e mais curtos, ok? Então vamos lá. Vamos a um exemplo prático. Então o objetivo do meu primeiro mergulho, digamos que seja ver um naufrágio. Eu estou estudando aquele naufrágio, quero conhecer tudo sobre aquele naufrágio, tipo de vida que tem ali, a profundidade que ele está, o quanto ele está desmantelado, o quanto ele está inteiro, enfim, eu quero saber tudo sobre aquele naufrágio. O que eu vou fazer? Eu vou procurar ficar o tempo máximo que eu puder naquele mergulho e tenho que saber então a profundidade daquele naufrágio. Bom, primeiro a profundidade ela tem que estar de acordo com o meu treinamento. Se eu sou um open water diver, eu vou até 18 metros, eu não vou passar dessa profundidade, independente do meu objetivo, o meu foco tem que ser no máximo até 18 metros. Se eu sou um mergulhador avançado, eu posso ir a 30 metros, ok? Então tudo isso também conta. Bom, então digamos, voltando ao nosso exemplo, que o meu naufrágio, o naufrágio que eu quero ver, esteja a 20 metros de profundidade. Digamos que eu vá a 20 metros de profundidade e queira ficar 30 minutos. Eu imagino que 30 minutos seja suficiente para eu verificar tudo que eu quero ali naquele naufrágio. Ok, então eu vou lançar isso como o meu primeiro objetivo. 20 metros, 30 minutos.
depois para um segundo mergulho. Digamos que no segundo mergulho eu vá a 18 metros e fique ali 20 minutos. Ali eu só vou passear, vou ver peixes, vou fotografar, vou conhecer a vida marinha daquele local, ok? Bom, considerando então esses dois perfis de mergulho, qual é o intervalo de superfície que eu tenho que fazer para que isso dê certo? Vamos lá? Agora a gente consulta a tabela. Eu estou partindo do princípio que você já sabe usar a tabela. Então a gente vai olhar então os grupos de pressão, ok? Bom, tabela 1, primeiro mergulho, 20 metros, 30 minutos. Eu saí no grupo M, ok? Segundo mergulho, eu vou olhar na tabela de trás. O segundo mergulho, aos 18 metros, ele tem que ser mais curto, então eu vou fazer ele aos 20 minutos, até 20 minutos. Eu saí do grupo F. Como é que eu sei o intervalo de superfície então? Eu pego esses dois grupos de pressão e cruzo eles dois. Grupo de pressão M com o grupo de pressão F. Eu volto na primeira tabela, aqui, grupo de pressão M e vou até o F, que está aqui. Opa, M e F, deu aqui 40 minutos, no mínimo, de intervalo de superfície, ok? Fácil? Muito bem, isso é bem importante. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer esse assunto. Fique à vontade para comentar e contar a sua experiência de planejamento de mergulhos. Comenta aqui, divide com a gente, compartilha isso com a gente, tá legal? Ah, e aproveita, compartilha esse vídeo também. Dá um joinha pra gente, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, porque a gente tem muito assunto ainda. E a gente ainda vai voltar com esse assunto de tabela, tem muito mais coisa pra gente ver. Fechou? Tchau!